Na primeira parte, aquilo que nós queríamos era ter um maior controle do jogo com a bola, nomeadamente naquilo que era a chegada no nosso meio campo ofensivo, porque sabemos se a nossa equipa caminha junta, leva a outra equipa a defender também para trás, e aquelas 4 referências, 3 mais uma, referências que o adversário tem na transição, que é perigosíssimo, também têm que vir acompanhando esse bloco defensivo, e aí tem também mais distância a percorrer e nós estamos mais equilibrados nesses momentos da perda. Nós tivemos algumas perdas que eu chamaria de infantis, que levaram a algumas transições na primeira parte, e isso fez com que o nosso jogo e a nossa confiança em alguns momentos ficasse um pouco abalada. O Palmeiras teve ali uma sequência de 5 minutos em que pressionou e alguns cantos nesse sentido. Voltámos a equilibrar, procurámos na segunda parte ter de novo algumas referências que falamos com a equipa, quer ofensivas, quer defensivas, e quando vimos que tínhamos que ter gente para atacar a profundidade, trocámos os pontas. Depois tivemos duas situações que foram substituições que não estávamos à espera. Esperamos que mais uma vez não seja uma lesão traumática do Natan, já tivemos muitíssimas esta temporada e ainda agora estamos no início. Penso que do Andrés não o será, mas são 2 substituições que tivemos que fazer, e depois, curiosamente, se vocês viram, mesmo no momento em que fazemos o golo, estava o Alejandro para entrar, obviamente aí seria uma substituição por substituição, e nós dissemos não, vamos arriscar porque queremos ganhar o jogo. Esse era o intuito que nós tínhamos. Então o Sacha faz muito bem ali aquela função. O jogo nos últimos 10 minutos ficou totalmente aberto e podia ter caído para cada um dos lados. Eu penso que é um resultado que se acaba por aceitar. Eles queriam ganhar, nós também, e tivemos que dividir os pontos. Queria que você falasse um pouco sobre esse ponto que o Bragantino leva para a Bragança Paulista, a importância desse ponto contra o Palmeiras, né, aqui no Allianz Parque, e que você falasse também sobre a evolução que o time teve no segundo tempo. Né? Uhum. Sim, eu acho que no segundo tempo a equipa soltou-se um pouco mais. Nós queríamos que a equipa também estivesse mais solta com bola, tivesse paciência e agressividade ao mesmo tempo, paciência de chegar junta, paciência de encontrar os espaços, paciência de encontrar os momentos para acelerar, paciência para ser agressiva e nesses momentos poder atacar esse espaço e chegar junta. Mas um ponto os empates não servem precisamente para nada. Ou seja, o que é que nós vamos dizer que levamos um ponto aqui do Allianz só porque foi contra o Palmeiras, que é uma grande equipa? Essa não é a nossa mentalidade, nós não queremos ter uma mentalidade pequena. Eu penso que a nossa forma de jogar tem que ser uma mentalidade grande, uma equipa que quer correr riscos, uma equipa que vem jogar, que vem jogar aqui ao Allianz como joga em qualquer campo, e isso acho que é importante para nós, para o crescimento da nossa equipa. Agora, temos que continuar a acreditar, temos que continuar a ter este caráter, temos que continuar a manter sempre esta atitude, porque se há uma característica que nós podemos todos apontar nesta grande equipa que é o Palmeiras, é a consistência. É a consistência com que jogam, é a atitude com que jogam, é a regularidade com que ganham. Nós não a temos. Mas queremos trabalhar nessa direção, nesse sentido, para jogar sempre da mesma forma. Se analisarmos os 3 últimos jogos, jogo similar, a equipa fez, ainda para melhor, no meu entender, no Grêmio. A equipa não jogou, apesar de ter tido muitas oportunidades e situações de golo, com o América Mineiro dessa forma. Mas voltou a vir aqui e teve uma atitude diferente. Isso é irregularidade. E isso, para nós, não nos serve de nada. Para uma equipa ser consistente, tem que ser consistente no seu jogo, na sua atitude, no seu caráter, nos seus comportamentos, e é isso que, obviamente, nos leva a estar mais perto de ganhar e de ganhar com regularidade. Boa noite, Pedro. Boa noite. Hoje o Natan saiu sentindo de campo, né? A gente não sabe o diagnóstico dele ainda, mas como você prepara o mental dos atletas em situações como essa, né? Principalmente tantas lesões no sistema defensivo? Bem, mais do que as lesões no sistema defensivo, são lesões que nós temos vindo a sofrer e são lesões traumáticas. São muitas lesões traumáticas. A grande parte delas têm levado à mesa de cirurgia. O último que regressou há relativamente pouco tempo foi o Vitinho, que também teve uma intervenção nesse sentido. Ainda não tenho o diagnóstico, mas assim que o tiver, o que fazemos é o acompanhamento dos jogadores. O acompanhamento do jogador de uma maneira mais próxima, até inclusivamente se puder assistir à cirurgia, tiver essa disponibilidade e essa abertura, gosto de o fazer para dar esse acompanhamento
desde o primeiro momento. O Augusto, que é o nosso psicólogo, também dá muito esse apoio e tento passar por eles todos os dias, cumprimentá-los todos os dias, acompanhá-los todos os dias, estar um pouco com eles todos os dias, porque, de facto, estar fora e estar em recuperação por períodos normalmente largos não é fácil para nenhum jogador. Então temos que dar todo o nosso apoio nesse sentido. Mas espero por esse diagnóstico. A mesma coisa também para o Henry, que já tinha sentido alguma coisa no joelho, hoje voltou a sentir. Vamos esperar pelos diagnósticos para saber de facto do que se trata. Professor, aqui tudo bem? Olá. Queria que você falasse, se possível, das alterações que você fez em relação ao último jogo, né, na lateral, no meio, mudando o posicionamento do Bruninho, e o Mosquera também, que entrou muito bem, se puder falar sobre esses aspectos. Sim, começando por aí, eu acho que houve um momento no jogo que nos deu ali uma ideia e uma intuição que nós precisávamos de mudar, em particular os pontas. Na verdade, só o Elinho jogou como ponta verdadeiro, por assim dizer. O Bruninho era entre um falso ponta e um médio mais ofensivo, ou um segundo avançado, era isso que queríamos. A nossa ideia em relação à abordagem do jogo tinha a ver com a marcação individual que o Palmeiras faz no meio campo. Nós sabíamos que eles faziam essa marcação individual e o que nós queríamos com o Sacha a jogar como falso 9 e com o Bruninho a vir de fora para dentro era criar um 5 contra 3 no meio. Não encontramos muito esses espaços, penso que não tivemos muito essa capacidade de levar os médios deles para onde nós queríamos, uma vez que eles faziam a marca individual e a marca individual se trata de perseguições, para poder depois, nesse espaço entre linhas, encontrar esses dois jogadores. Essa era a ideia principal, libertando mais o Juninho na esquerda e na direita ter aquela relação a dois entre o Elinho e o Andrés. O Andrés é um jogador vertical, dava-nos isso, esteve também muito bem defensivamente. Não é fácil de parar o Dudu, parar o próprio Arthur quando ia para ali, para aquela zona. Ele fez o trabalho, quer ofensivo, quer defensivo, penso que com qualidade. Os dois que entraram depois, foi nesse momento em que nós pensámos que era necessário mais profundidade, era necessário mais energia, era necessário pernas frescas para podermos atacar a profundidade, para podermos também limitar um pouco mais o envolvimento dos laterais deles, que já estavam a criar alguns desequilíbrios também com as suas chegadas e superioridades numéricas por aí, e então a ideia foi essencialmente essa. Pedro, queria que você fizesse uma avaliação, por mais que tenha sido pouco tempo, uma avaliação do desempenho do Arthur e do Sacha juntos, né? Eles quase marcaram um gol de virada, inclusive, numa boa tabela que eles criaram, e se você avaliaria a possibilidade de eles começarem o jogo juntos? O Arthur e o Sacha? Não, o Alejandro e o Sacha, perdão. O Alejandro, o Sacha e o Tiago são três centroavantes com dinâmicas totalmente diferentes, com características diferentes e que em função daquilo que nós entendemos do adversário ou que queremos ou que esperamos do jogo, qualquer um deles pode atuar. O Sacha é aquele que tem repetido mais a posição de centroavante como titular e é também aquele que tem repetido mais. Hoje fez-lo com o Alejandro pela primeira vez, mas já fez por 2 ou 3 vezes com o Tiago, sempre a jogar ali, porque ele joga muito bem ali como segundo atacante. A mesma dinâmica que ele apresentou hoje com o Alejandro, também já apresentou com o Tiago, por isso, dependendo das características do adversário, do momento do jogo, ou do que aquilo que nós queiramos do jogo, qualquer dupla pode jogar junto. Pedro, boa noite. Lino Oliveira, da Rádio Resenha do Interior. Após o jogo contra o América, você comentou que o time do Bragantino era um time muito reativo e pouco proativo. Hoje o Red Bull Bragantino já começou tendo uma chance de cara com o Eric Ramírez. Queria perguntar se você já viu essa proatividade no time do Bragantino hoje, ou se segue um time reativo. O que você viu de mudanças do jogo passado para esse jogo? E se esse time ainda é um time muito reativo? Não, eu acho que hoje fomos muito mais proativos, sem dúvida. Não é fácil jogar aqui contra o Palmeiras, nem em qualquer estádio contra o Palmeiras. Recordo que vinham de 4-1 aqui, 5-0, não é? Uma equipa que vinha com esse ascendente. Recordo-lhe também que hoje cortou-se, não se cortou o 27 porque não perderam, somaram 28, mas cortou-se 10
10 vitórias consecutivas aqui. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca o que se fez hoje aqui. Não é isso que nos vai encher a alma, porque nós vinhamos aqui com o nosso objetivo muito claro de querer conquistar os 3 pontos. A equipa foi proativa, a equipa cumpriu dentro daquilo que queríamos, sim, grosso modo sim, mas a equipa, dentro destes 3 últimos jogos, como eu falei com o seu colega, com o Grêmio foi uma equipa totalmente proativa, com o América Mineiro não foi, e hoje voltou a ser. Quando eu falo nestas alterações do padrão, alterações de atitude, alterações de caráter, alterações da forma como encaramos o jogo, é aquilo que eu me refiro a ser reativo ou proativo. E há uma outra curiosidade. Esta rodada qual foi? Sexta. Sofremos sempre, hoje somamos que 7 pontos. Os 7 pontos que temos, fomos sempre atrás. Sofremos sempre em todas primeiro. E esta, capacidade de reação que a equipa tem, mas de reação, não de proatividade. Se calhar tinha sido diferente se o Ramírez acerta com o golo, não é? Mas pronto, já é passado, é história, vamos continuar em frente. 2 dias livres bem merecidos, semana larga, foi uma semana curta, mas difícil. 3 jogos, obviamente, difíceis, jogar fora no Grêmio e jogar aqui de sábado a sábado não é fácil. A equipa mostrou também essa disponibilidade e essa frescura física para disputar o jogo até ao fim. E pronto, agora é pensar no Atlético Paranaense, ter uma semana larga do -4 até ao jogo para trabalharmos algumas coisas que temos que melhorar e esperar que seja, sem dúvida, uma equipa proativa durante os 90 minutos. Boa noite, Pedro. Boa noite. Na parte final do jogo ali, os últimos 10 minutos, o jogo teve chances dos dois lados. O jogo abriu. Como a gente às vezes fala de trocação, né, lá e cá. Jogo aberto, sim. Muito aberto só que deu pra ver você irritado com alguns movimentos ali também na beira do campo, chamando alguns jogadores posicionamentos. Você acha que o seu time deu muitas chances? Não, a questão no campo foi que o Henry sofreu aquela dor, eventual traumatismo no joelho, e estava limitado. E o que é que nós queríamos? Se está um jogador limitado ali no corredor, não pode estar, não é? Então o que é que nós fizemos? Tentámos pedir a todo custo. Ale, passa para ali, ele vai lá para cima, estando ali, não tem nenhum problema. Era isso que nós queríamos. Quando o jogo ficou aberto, a equipa estava a jogá-lo, sabia que estava aberto, sabíamos que corríamos esses riscos, porque o Palmeiras, em transições, é uma equipa fortíssima. Nós também tivemos as nossas chances, porque penso que também temos essas condições, mas já lhe disse, ou seja, nós quando marcámos o gol do empate e fizemos a substituição, demonstrámos que queríamos ganhar o jogo. Nós queremos ser uma equipa que corre riscos. Podemos ter ganho, podemos ter perdido. O jogo ficou aberto. Pedro, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar perguntando para você primeiramente. Você hoje teve uma linha de 6 defendendo, né? Sempre sem a bola, com até 5, às vezes até 6. E principalmente falar da sua estratégia com o Matheus Fernandes saindo homem ao meio do Veiga. Uhum. E falar também sobre os jogos, o segundo jogo que você fez. Certamente o Bragantino foi um dos times mais físicos que enfrentou o Palmeiras, fez um enfrentamento físico muito forte. Queria que você dissetasse sobre isso. Obrigado. Sim, nós preparamos muito este jogo em base do que foi o jogo no Paulistão aqui. Para lhe dizer a verdade, eu acho que nós fizemos estas coisas de fazer um bom jogo ou jogar bem, é tudo muito interessante, mas se não ganhamos não vale nada. E nós queremos jogar desta forma, porque acreditamos que desta forma estaremos sempre mais próximos de ganhar. Mas em relação ao jogo jogado, eu acho que nós jogámos mais e melhor e fizemos com que o Palmeiras tivesse jogado menos no jogo que perdemos aqui 2-0. Eu tenho essa ideia, preparámos-lo, revi, ainda hoje para uma última situação estive a rever o jogo e isso é o que eu tenho muito claro. O que é que nós queríamos para o jogo de hoje? Falou da parte defensiva, não é? Então eu vou-me referir à parte defensiva. Palmeiras constrói a 3, certo? Construindo a 3 deixava mais o seu lateral direito junto dos zagueiros. O Maica para depois ter também saída, mas construía a 3. O que nós queríamos era que o Bruninho tivesse a capacidade de sair no Maica, e se ele fosse acompanhar, e que o Sacha dividisse os dois zagueiros. Sair num, mas mais para encaminhar para fora. No meio campo nós não tínhamos só o Mateus a fazer uma marca individual. Nós replicámos, ou tentámos, mas não fomos tão fortes quanto no primeiro jogo, uma marca individual nos três médios do Palmeiras. Então, o Mateus estava com o Veiga, o Ramírez estava com o Menino e o Lucas estava com o Fabinho. Era essa a relação.
os nossos laterais, nunca criámos uma linha de 6. Ou seja, nós estávamos muito mais enfocados em que os médios deles não jogassem, porque era a partir dali que lançam todo o jogo. É da partir dali que eles abastecem os jogadores da frente. Dessa forma, e quando as equipas contrárias perdem a bola entre aquilo que é a criação, a construção e a criação, e as 3 mais uma referências, o Rafael, os 2 pontas e o Rony, já estão prontos para lançar nas costas. E era isso que nós não queríamos que acontecesse. Houve momentos em que tivemos nos sacrificado defensivamente, claro que sim. Provavelmente, se calhar, algum desses momentos podem ter gerado alguma linha de 5 ou alguma linha de 6, mas não era de facto esse o objetivo. E pronto, acabamos por sofrer numa situação de bola parada onde sabíamos quem é o principal interveniente, sabíamos quem era o segundo interveniente, o Arthur, para fechar na zona do segundo posto, que é uma cópia de um gol que ele se não fez no último jogo, fez há 2 jogos. Ou seja, são coisas do futebol que às vezes, mesmo sabendo muito bem, penso que toda a gente conhece a forma como o Palmeiras joga, mas mesmo assim não se consegue anular, não é? Então a questão é essa, é futebol, às vezes acontecem essas coisas, mas há que continuar a crescer nesse sentido. Eu penso que somos isso, uma equipa em crescimento, que tem condições para ter esse jogo intenso, porque nós temos que ter esse ADN do Red Bull, o ADN do futebol do Red Bull é esse. Nós somos o Red Bull Bragantino, mas pertencemos a um grupo global que tem essa identidade, essa filosofia, e queremos obviamente segui-la e aplicá-la de uma maneira ainda muito mais proativa, muito mais sólida. E Pedro, Nada. é claro que cada jogo tem o seu recorte, né, a sua história, mas o Bragantino está a 6 jogos sem vitória, sem vencer. A última vitória foi contra o Petroleiro. E são 4 empates seguidos. Você já disse que o empate, de certa maneira, te incomoda, você não comemora o empate. De que maneira esse incômodo está sendo tratado e gerido também no dia a dia do Bragantino? Não é tema que nos ocupa em relação a isso. Aquilo que fazemos sim é analisar jogo a jogo. O anterior, o do Grêmio, analisámos, foram por exemplo detalhes, e naquilo que foram, hoje não, hoje foi diferente, é como a equipa, ainda não tenho os dados do jogo de hoje, mas por exemplo nos 2 anteriores nós tínhamos um volume de 18 finalizações ao golo e fizemos 5 golos, e o adversário em 7 faz-nos 5. Então são detalhes que nós analisamos que dizem, como é que podes empatar o jogo a 3 desta maneira, com estes dados e com aquilo que produziste, e da mesma forma em relação ao jogo que empataste a 2, com 3 penaltis também em relação àquilo que foram os outros jogos anteriores. Há detalhes que nós não temos controle sobre eles, agora aqueles que temos controle sobre eles temos que incidir, temos que continuar a trabalhá-los nesse sentido, mas não é uma situação que nos incomoda. Analisamos, segue em frente, vamos pensar que no próximo jogo venha a vitória e vamos trabalhar forte para que ela seja conseguida. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Te volto na terça. Muito obrigado.